Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é William e nesse tutorial eu vou mostrar para vocês como você pode otimizar processos mesmo sem utilizar a notação BPMN. Ou seja, como você pode de fato fazer um modelo mais simplificado, conforme eu expliquei na aula passada, sem utilizar software de modelagem de processos, sem ter que fazer os fluxogramas, mas de uma maneira que você consiga já ter um mínimo nível de gestão de processos. Ou seja, você consiga ter claros os objetivos, as atividades e todos os elementos que compõem o processo para que você possa aprimorar a operação da sua empresa, a gestão da sua empresa propriamente dita. Então, o objetivo desse tutorial é que a gente consiga montar de fato um guia de processos, um desenho e otimização de processos, e para isso a gente vai usar essa ferramenta que eu estou apresentando para vocês aqui agora. Legal? Então vamos lá. Eu vou dar continuidade no exemplo anterior. No exemplo da aula anterior, do tutorial anterior, eu falava sobre modelagem de processo. Então eu falei sobre um processo específico, que era um processo de recursos humanos, onde esse processo era o processo de contratação de colaboradores. Legal? Então vamos lá. Quando a gente está falando aqui da ferramenta de desenho e otimização de processos, a primeira coisa que eu vou sugerir que vocês façam é identifiquem quais são as justificativas da mudança do processo. Por quê? É importante você identificar quais são os problemas, quais são todas as questões que precisam ser resolvidas. Então, vamos lá. Aqui eu dou como exemplo que é interessante começar sempre com aspecto negativo, falta de, dificuldade de, perda de, alto nível de retrabalho, alto nível de desperdício. Sempre tem um aspecto negativo para ser um problema a ser resolvido. E aí a gente vai resolver esse problema com o desenho e otimização do processo. Legal? Então vamos lá. A questão da contratação de colaboradores, vamos imaginar que algumas justificativas são alta rotatividade dos colaboradores, baixo nível de engajamento, elevado, vamos pensar aqui, falta de perfil, falta de aderência à cultura organizacional. Vou colocar mais um aqui, por exemplo. Falta de habilidades comportamentais condizentes com a natureza do negócio, com a natureza do negócio. E por fim, falta de um perfil do candidato bem modelado, falta de um perfil de candidato bem modelado, Então, assim, hoje, vamos dizer que esses são os principais problemas que a empresa vem enfrentando do ponto de vista deste processo de contratação. Ou seja, o processo de contratação não é um processo que está funcionando muito bem, é um processo que ele está precisando ser aprimorado. O objetivo, vamos lá, aprimorar o processo de contratação de colaboradores de forma a incluir análise de perfil comportamental, maior detalhamento do perfil da vaga e candidatos mais aderentes à proposta da empresa. Então aqui eu coloco, por exemplo, um objetivo que é o objetivo dessa mudança no processo. Por que eu estou fazendo essa mudança no processo? Eu estou fazendo essa mudança no processo porque eu preciso melhorar a questão da análise de perfil, então incluir, por exemplo, a análise de perfil comportamental, melhorar o detalhamento do perfil da vaga e ter candidatos mais aderentes à proposta, à cultura e ao modelo da empresa. Legal. Impacto nas atividades do processo. Um dos impactos vai ser a inclusão. Se a gente pegar, por exemplo, só. Vamos lá, calma aí. Opa, vou deixar em foco. Se a gente pegar aqui, por exemplo, ó, o processo mapeado anteriormente,
nós teríamos o quê? Ó? Nós teríamos ali uma série de atividades, das quais eu não tenho nenhuma atividade que fala sobre análise de perfil comportamental, certo? Eu tenho análise de perfil detalhado da vaga, vou pôr aqui então, inclusão, analisar, incluir atividade, analisar perfil comportamental do candidato. E aqui eu posso fazer a mesma lógica que foi feita aqui, ó. Eu trago, só para a gente ajustar, e eu faço o quê? Ó, eu coloco como comentário detalhes deste processo. Então, analisar o perfil comportamental do candidato, utilizando teste de perfil comportamental DISC, por exemplo. Aí estabeleci então aqui a forma de trabalho, dá para deixar até um pouquinho menor. Aí eu posso fazer o que? Além de incluir isso aqui, como está no mesmo tema, eu posso colocar aqui mapear perfil comportamental desejado para a vaga, analisar perfil comportamental do candidato. Então essas seriam as duas atividades. Por exemplo, se eu pego aqui, ó, eu primeiro iria descrever o perfil detalhado da vaga e aqui eu ia incluir uma atividade aqui, ó, seria o equivalente a colocar aqui, por exemplo, ó, seria o equivalente a colocar aqui, por exemplo, essa atividade aqui, ó, mapear perfil comportamental desejado para a vaga. Então, essa é uma outra atividade, tem que ser já com um analista de perfil comportamental. Seria o equivalente ao pôr aqui, analisar perfil comportamental do candidato, colocar isso daqui na questão aqui, ó, depois de analisar currículo, selecionar candidatos. Então, antes de selecionar candidatos, eu analisar perfil comportamental do candidato. Então, isso seria o equivalente ao ajustar esse processo dessa maneira, certo? Vou tirar e vamos continuar lá onde nós estávamos. A gente pode fazer alguma modificação, por exemplo, que seria ajustar algum processo. Então, vamos lá. Comunicar candidato. Processo atividade 14. Modificação. Comunicar candidato. Eu posso fazer da seguinte forma. De comunicar candidato. Passa para comunicar candidato via e-mail e WhatsApp. E eu posso, claro, né, isso se fizer sentido, eu posso ajustar qualquer atividade daquele processo. Por que isso é importante? Porque vamos imaginar que esse processo de comunicação de candidatos não estava sendo bem exercido. Ou seja, os candidatos não tinham contato, não tinham retorno, às vezes era feito por telefone, às vezes era feito por e-mail, às vezes não era feito. E aí o que a gente fez? A gente colocou, explicitou um pouco mais a atividade. Eu posso explicitar, por exemplo, até com descrição e etc, para ficar um pouco mais claro. E aí, por fim, por exemplo, eu poderia retirar alguma atividade aqui se fosse interessante, se eu achasse que essa atividade estava muito detalhada ou que estava trazendo prejuízo em eficiência para a organização. Eu podia, por exemplo, retirar aqui, vamos imaginar que a gente vai retirar isso daqui, ó. Publicar vaga em sites de contratação. Porque a gente está vendo que não está dando retorno, que a gente já tentou com vários sites diferentes. Eu vou remover essa atividade aqui. Então, coloco ali a exclusão dessa atividade. Então, legal. Aí, fiz isso daqui, incluí quais são os processos, as alterações que eu vou fazer. E aí, o que eu faço? Ó, vamos lá. Stakeholders envolvidos, analista de recursos humanos,
O impacto, mudança na forma de comunicação dos candidatos. Ele é a pessoa que vai ser impactada dessa forma. E aí a gente tem, por exemplo, o psicólogo da organização, que é agora início da aplicação de testes de perfil comportamental na empresa. Então essas são as pessoas que vão ser impactadas pela alteração do processo, ok? Eu poderia, por exemplo, colocar aqui analista de TI e impacto, eliminação, deixar mudança, início, suspensão da publicação em sites de vaga. Pronto, suspensão. Legal, então fiz o que? Mapeei as alterações. Agora eu falo impacto em outros processos. Vamos lá, impacto na capacitação, no processo de capacitação interna do colaborador, tornando a capacitação mais leve e dinâmica, uma vez que o candidato já vem mais aderente à cultura da empresa. Candidato. Facilitação. E aí coloquei, ó, o impacto nos outros processos é a facilitação na capacitação interna do colaborador, redução no volume de demissões, com a contratação mais bem elaborada, contratação melhor elaborada, melhor elaborada, a tendência é que haja uma redução no processo, no volume de trabalho do processo de demissão. E aí eu posso determinar também outros impactos em outros processos, ok? Vamos lá. Impacto na forma de utilização do sistema, eu posso incluir aqui inclusão da informação de perfil comportamental no cadastro do colaborador. Então vamos imaginar que agora eu vou começar a incluir essa informação direto no cadastro do colaborador, que vai fazer com que esse colaborador já tenha essa informação direto no sistema. E aí impacto na modelagem de ativos, a adaptação na ficha de perfil comportamental. Vamos lá, William, qual a diferença? Quando a gente fala de sistema, eu estou falando de sistema web, sistema legado da empresa, onde a pessoa vai imputar as informações. Quando eu estou falando de impacto na modelagem de ativos, estou falando quais alterações tem que fazer no Word, no Excel, nos modelos que a gente utiliza na empresa, geralmente um Word Excel, ou, por exemplo, um Project, ou alguma outra ferramenta que nós utilizamos, para que eu possa adaptar ao novo modelo, a nova forma de trabalho. Então, a adaptação da ficha de perfil da vaga, contemplando. E aí eu posso colocar aqui, por exemplo, inclusão do perfil comportamental desejado. O que mais? Posso colocar lá experiências prévias com trabalhos voluntários. Vamos imaginar que eu quero incluir voluntários, eu quero incluir isso na ficha do candidato da vaga. Quando eu vou abrir uma vaga, eu busco o quê? Eu busco um perfil de candidato. Então eu quero preencher esse perfil do candidato, perfil da vaga. Para quê?
para que eu encontre pessoas que têm esse tipo de aderência, certo? Inclusão do perfil de comportamental desejado, experiências prévias com trabalhos voluntários. E aí eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso incluir inclusive aqui, ó, elaboração de tutorial de realização de teste de perfil comportamental. Vamos imaginar que o sistema, que a gente vai contratar um sistema para fazer esse trabalho e eu vou montar um tutorial para me enviar para esse potencial candidato. Para que ele possa seguir o passo a passo e executar as atividades como tem que ser para ter esse material aí, esse desenho aí. Impacto na forma de utilização do sistema, então, eu vou colocar aqui inclusão da informação do perfil comportamental no cadastro do colaborador e contratação de sistema de análise de perfil comportamental. Lógico que é importante lembrar que, dependendo, a gente pode efetivamente ter a contratação de novos sistemas, ter a compra de novos sistemas, implementações, ou seja, desse desenho e otimização pode sair, por exemplo, novos projetos para otimizar esse processo, certo? Então essa é a lógica por trás, e aí a gente tem aqui basicamente essa atividade, né, de elaboração, onde a gente basicamente vai mapeando aqui cada uma das melhorias do processo e como elas podem ser otimizadas dentro da organização. Legal? Então, isso era um pouquinho do que eu tinha para passar para vocês. Essa é uma ferramenta para vocês possam fazer o desenho e otimização, ou seja, para que vocês possam, de fato, mapear os processos com base no vídeo anterior e fazer o desenho e otimização com base nessa ferramenta aqui, que já vai ajudar vocês a terem uma visão geral de como otimizar esse processo, como fazer com que esse processo flua da melhor maneira possível. Legal? Espero ter ajudado. Eu espero que realmente esse processo, essa atividade, esse processo sirva para que vocês possam já começar a aprimorar os processos de vocês e colocar eles para rodarem da melhor maneira possível. Legal? Um grande abraço e nos vemos nos próximos vídeos. E até mais, muito obrigado.